Olá, olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Terceira aula sobre a casa de Noé, um lugar de sobrevivência. Nós estamos aqui com muita sede no pote, porque afinal de contas, família, queridos, é projeto de Deus. Deus não quer que a sua casa seja uma casa afundada, uma casa afogada. Deus não quer que a sua casa seja uma casa transformada num ambiente de morte, queridos. Não, a arca não foi um sepulcro ambulante andando, vogando sobre as águas, não. Pelo contrário, ela estava acima de todos aqueles lixos de imoralidade, de corpos putrefados que certamente subiram após o afogamento de tantas vidas que aconteceu no dilúvio. E eu quero que você esteja pronta aí hoje, já se preparando para dizer, ó, começou. Conhece alguém aí que está precisando que a sua casa seja uma casa mudada, uma casa transformada? É hora de você ser um ministro transformador, de você ser alguém que coopere com o meu ministério, expandindo essa palavra por aí, porque é para isso que nós estamos aqui todos os dias estudando. Já estou com a minha caneta na mão, já estou com o meu material de anotação aí. Pegue aí seu caderno, pegue acima de tudo a sua Bíblia, prepare a palavra de Deus aí diante de você, seu laptop. Eu já estou aqui com os meus abertos aqui, tá? Estou aqui estudando, porque eu tenho certeza que Deus quer fazer com que você venha trazer para sua casa princípios que irão delinear, que irão de fato trazer a você um destino favorável. A palavra de Deus diz que é Ele, o Senhor, que sabe os planos que tem a nosso respeito. São planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Então, tudo preparado, caderno, caneta, Bíblia, material de anotação. Vamos orar no nome de Jesus. Pai bendito, eu quero orar com a vida desses meus irmãos, com esses que se propõem a serem alunos, Deus, neste curso que nós estamos dando, nesses estudos que nós estamos fazendo. Te pedimos no poderoso nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor dê graça para que a mente seja aberta, Senhor, para que os corações sejam liberados. Eu não estou orando, Senhor Deus, meramente para começar, ó Deus, um trabalho, mas orando, crédulo de que o Senhor é poderoso para transformar famílias, para gerar os Noés do século 21 e fazer com que as nossas casas, Senhor Deus, sejam arcas de sobrevivência para o louvor da Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, na primeira aula, nós estudamos sobre o processo duplo da justiça e da integridade. Na segunda aula, nós estudamos sobre o princípio da ordem, mas eu quero ler com você no capítulo 6 do livro de Gênesis, tá? Nós estamos estudando Gênesis capítulo 6 e eu quero que você leia comigo a partir do versículo de número 14, tá? Versículo 14, Gênesis 6 diz assim: faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. E farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca. Um embaixo, um segundo e um terceiro. Mas volta comigo para o versículo de número 15. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Veja bem, queridos, Deus dá a Noé uma ordem que é: faze uma arca. Faze uma arca. Nós estudamos isso na aula anterior. Só que agora Deus não fala apenas para que ele faça. Deus fala assim, olha, deste modo você fará. Você fará com que a arca tenha 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Gente, quando você quiser saber qual é a medida de um côvado, é mais ou menos isso aqui, ó, da ponta do dedo ao cotovelo.
tá? Aproximadamente aí 50 centímetros, tá? Não é uma medida exata, porque um côvado bíblico dá cerca aí de 48 centímetros, tá? E nós vamos então arredondar para 50 centímetros para facilitar o nosso estudo. Então, 50 centímetros é a metade de 1 metro. Então, quando Deus fala, a arca terá 300 côvados de comprimento, Deus estava dizendo que aproximadamente 150 metros de comprimento, ok? Se a Bíblia está dizendo que ela tinha aí deixa eu pegar aqui, 50, tá? De largura, 25 metros, 30 de altura, 15 metros. Então vamos traduzir para metros e não para côvados, que é a nossa medida. A arca tinha 150 metros de comprimento, ela tinha 25 metros de largura, ela tinha 15 metros de altura, ok? Mas, pastor, não é pequeno para todo mundo? Não, porque Deus deu uma ordem para que a família de Noé entrasse. Muita gente acha que Deus mandou fazer uma arca para todo mundo entrar na arca, quem quisesse entrava na arca. Não, amados. A arca era para que entrasse somente aqueles que estavam ligados ao construtor. Aqueles que estavam ligados, aquele que obedeceu a uma ordem divina, apesar do caos humano que estava acontecendo naquele lugar. Então Deus quer dizer para mim e para você que aquilo que a gente constrói debaixo da orientação dele tem limites. Mas vamos entender limites aqui, queridos. Quando se fala de limites, a gente sempre pensa algo que vai nos deixar aquém. Não, amados, não. Limites, eles não mostram só até onde eu posso ir. Limites não estão falando apenas até aqui, não. Eu, quando meço o meu limite, eu também descubro que eu posso ir além, eu posso ir um pouco mais. Talvez o meu limite não esteja aqui, o meu limite esteja lá. Talvez o meu limite não esteja lá, o meu limite esteja aqui. E o que Deus está dizendo é que a sua e a minha casa precisam ter limites. E nós vamos estudar aqui, porque tudo tem um limite, queridos. Por exemplo, eu conheço gente que diz assim, eu sou muito sincero, eu digo o que eu penso. Queridos, falar o que você pensa não é sinceridade. Falar o que pensa a qualquer hora pode ser falta de controle, de domínio próprio ou até mesmo de educação. Quando você olha para os limites, Deus falou, olha, eu quero essa arca. E Deus deu a esta arca limites. Ela tem que ter no máximo 150 metros de comprimento. Ela tem que ter no máximo 25 metros de largura. Ela tem que ter no máximo 15 metros de altura. Ora, queridos, ora, eu quero que você comece anotando aí uma coisa importante. Se a chapa esquentou ontem, hoje vai esquentar mais ainda. Eu quero que você coloque aí o princípio dos limites. Esse é o nosso terceiro princípio, a nossa terceira aula. O princípio dos limites. Eu quero que, e embaixo dos princípios dos limites, anote aí, a importância do respeito mútuo. A importância do respeito mútuo. Eu acho que já deve ter alguém falando, eita Deus, eita glória. Porque, queridos, eu quero já iniciar dizendo para você, ponha limites na sua maneira de falar, ponha limites nas suas emoções desgovernadas, ponha limites nos teus pensamentos que entram e saem na sua cabeça a qualquer hora, sem você ter autoridade de pôr limites. Você estudou comigo sobre o princípio da responsabilidade na casa de Adão. O nome que ele desse, esse seria o nome, querido. Você tem que colocar limites em algumas coisas que entram na sua casa, porque limites lembram cercas, lembram muros. Lembra-se do nosso estudo? E os limites, eles impedem a entrada de coisas nocivas, ao mesmo tempo que eles impedem a saída de valores inegociáveis. Uma casa sem limites, queridos, como já me tornei em repetir, é de acordo com o que diz Provérbios 25, no seu último versículo, onde está escrito que um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros.
Os muros de uma cidade serviam de limites para não deixar qualquer um entrar e para proteger quem estava dentro. Então você vai estudar comigo que essa arca, ela tinha suas dimensões que Deus havia estabelecido. E o que nós estamos precisando é limitar na nossa vida. O que nós estamos precisando limitar? Limite palavras que talvez sejam excessivas. A Bíblia diz, leiam comigo aqui em Provérbios capítulo 13, também já estudado nessa série Casa em Ordem, mas eu gosto sempre de retomar algumas coisas que a gente já falou. Provérbios capítulo de número 13, você pode abrir aí, olha o que a Bíblia fala, queridos, olha o que a Bíblia diz, olha, capítulo 13, versículo 3, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, amados, a gente às vezes não tem limites no que nós vamos falar, nós às vezes não temos travas naquilo que nós vamos estar falando, nós às vezes não temos limites para as nossas próprias emoções, as emoções nos governam, as palavras simplesmente saem da nossa boca, queridos, e eu tenho um provérbio comigo, né? Não é um provérbio bíblico, mas eu carrego ele comigo. Muitos que já me ouviram pregar há anos, já me ouviram falar sobre ele, que há 4 coisas que vão e nunca mais voltam, queridos. A flecha disparada, a oportunidade perdida, o tempo negligenciado e a palavra proferida. Essas 4 coisas vão e nunca mais voltam. Nós temos que entender que existem momentos que nós estamos sendo tomados por uma raiva, tomados por uma mágoa, tomados por um ódio, tomados por um sentimento de injustiça. E às vezes nós estamos tão ilimitados nas nossas reações que nós perdemos a competência para as ações. Lembre-se do que eu já disse aqui, que quem reage está dominado pelas emoções, pelas circunstâncias. Mas quem está agindo e não reagindo está no governo das circunstâncias. Jesus não reagiu diante dos seus opositores, mas ele agiu diante de Deus. E quem age diante de Deus não precisa ficar reagindo diante de homens. Então, limites. Deus colocou limites no cumprimento. No cumprimento não dava para Noé e a sua família avançar para além de 150 metros. Não dava. É como se ele dissesse, é até aqui. Queridos, tudo que foge a limites vai estragar um contexto. Tudo que foge a limites, queridos, vai estragar um projeto, um processo. Por exemplo, comer é pecado? Nunca foi, mas comer excessivamente chama-se glutonaria, chama-se falta de domínio próprio. Falar é pecado? Nunca, mas a Bíblia fala que o que muito abre os lábios, aquele que não tem limite nas suas palavras, ele arruína a sua própria alma, queridos. Há coisas que você diz assim, eu falo mesmo, comigo é assim mesmo, pronto, falei. Quem nunca ouviu falar essa frase, ou quem nunca falou, pronto, falei. E quem disse que o fato de você ter jogado para fora, você simplesmente se aliviou? Não, você pode ter se contaminado, porque a Bíblia fala, queridos, que a boca fala do que está cheio o coração, e o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina é o que sai. Há muitas coisas que estão sendo contaminadas dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, porque nós não temos limites, nós não temos travas, nós não estamos colocando limites nos nossos ouvidos, nós não estamos colocando limites em nossas palavras. Há pais que não estão colocando limites em seus filhos, queridos, em seus filhos. Seus filhos comem o que querem, bebem o que querem, seus filhos estão desconstruindo um futuro por não terem limites. E eu vou te dizer uma coisa, queridos, nenhuma liberdade é ilimitada. Toda liberdade ela tem limites. Se eu for livre para eu fazer o que eu quero, repito, eu estragarei qualquer contexto, eu vou estragar qualquer processo, porque eu não tenho direito de fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, eu não tenho direito de fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Você vai em alguns lugares e aqueles lugares que você vai tem protocolos. Naquele lugar que você vai, queridos, ele tem limites, tem restrições.
Você estuda, você não faz o que você quer na sua escola. Você tem uma casa, você não faz o que você quer na sua casa. Você tem limites. Você não pode simplesmente, eu vou colocar essa programação aqui porque eu quero ver, e os outros vão ver o quê? Eu vou fazer essa comida aqui porque eu quero comer, e os outros? Se você vive com alguém, logicamente. Mas tudo você vai perceber que você tem limites. Se, por exemplo, você resolver colocar um som mais alto possível na sua casa, você tem limites, porque a sua casa, a casa pode ser sua, mas as pessoas não podem ser invadidas na sua privacidade. Aliás, por falar nisso, deixa eu te contar uma coisa que eu tenho percebido, eu li até uma matéria há alguns anos. Vocês já ouviram falar certamente de invasão de privacidade, né? As pessoas estão sendo invadidas na sua privacidade. A pessoa está ali na vidinha dela e alguém vai e invade, né? Mas você já percebeu que existe hoje a invasão de publicidade? As pessoas pegam o privado dela e estão entrando numa vida pública. Vou dar um exemplo bem claro. Você está dentro de um coletivo, você está dentro de um ônibus. Eu toda semana viajo para dar aula e eu estou às vezes dentro do ônibus e a pessoa está ouvindo a sua música no celular na maior altura, sem querer saber quem é que está a fim de dormir no ônibus. Ou então estão conversando de coisas que elas estão achando muito engraçado, dando suas gargalhadas. Agora, a pior situação são as pessoas que estão discutindo com as outras, que você não tem nada a ver, xingam, gritam, berram. Já passou por uma situação dessa? Isso é que eu chamo de invasão de publicidade. Ou seja, tá lá no privado dela, mas quer invadir o meu público. Tô ali no coletivo, tô ali sentado, tô a fim de ficar na minha, tô a fim de ver a paisagem, e ela tá atrás de mim no banco, ou então está à frente de mim e contando e falando e não sei o que eu vou pegar aquele condenado e eu vou bater nele, eu vou bater nela. Isso, queridos, é falta de limites. As pessoas não têm mais limites. Nossos filhos não são mais limitados. Eu digo nossos no aspecto de que nós estamos vivendo uma geração de crianças que não têm limites de respeito, de maridos que não têm limites de respeito, de esposas que não têm limite de respeito. E Deus falou: 150 metros, meu filho, 25 metros, meu filho, 15 metros, meu filho. Ou seja, 150 metros de comprimento. Não vá para além, não transgrida, não passe dos limites que eu estou estabelecendo para você. Tome cuidado. Outras pessoas estão transgredindo os limites, indo além do papel que é seu, do dever que é seu. Limita esse negócio em nome de Jesus. Outro detalhe, queridos. Ele falou 25 metros de largura. Ah, gente, tem gente que é espaçosa demais. Tem gente que é espaçosa demais. Eu tenho um princípio comigo que eu digo o seguinte: toda pessoa infeliz torna as outras pessoas infelizes. Porque toda pessoa infeliz, quando chega no lugar onde está o feliz, todo mundo tem que ficar infeliz para não estragar a infelicidade do infeliz. Ele diz: não fala comigo que eu estou chateado, é espaçoso demais. Passou dos 25 metros, queridos. Passou dos 50 côvados, amados. Por favor, como diz um amigo meu, me ajude aí, né? Então, tá espaçoso demais, ninguém pode falar com você, porque você ainda não tomou café, você não dormiu direito, e eu tenho lá alguma coisa com isso. Você tem o direito de estragar o meu público por causa do seu privado? Limites, queridos. Nós estamos espaçosos demais. Pessoas que você não pode falar com ela, talvez você seja um marido que ninguém pode falar contigo porque você está chateado, ou uma esposa que ninguém pode tocar em determinados assuntos porque você está chateado. Está espaçoso demais. Olha aí, ó, encurta, passou dos 50 côvados, queridos, de largura, passou, amado, dos 300 côvados de comprimento, mas ao mesmo tempo tem uma terceira instância. Além do comprimento de 300 côvados, além da largura de 50 côvados, existe a altura de 30 côvados ou de 15 metros. Oh, amados, às vezes nós estamos grandes demais. Isso me faz lembrar o capítulo 9 do livro de Atos, quando a Bíblia diz que Deus se encontra com um camarada chamado Saulo, cujo o nome vem da mesma origem de Saul, o rei deposto de Israel. Deus se encontra com ele, o faz cair da sua cavalgadura. O ato dele cair da sua cavalgadura significa dizer da sua montaria, que ele já baixou o nível,
ele já baixou a bola, ele já ficou mais embaixo. E Deus muda o nome de Saulo mais tarde, né? Não fala claramente que foi Deus quem mudou, mas este Saulo mais tarde é chamado de Paulo, e o nome Paulo significa pequeno, ou seja, aquele que andava arrebentando, agora estava arrebentado, queridos, estava com o nome de pequeno. Lembra-se de Lucas 19, quando Zaqueu, por causa da sua baixa estatura, sobe na árvore para ver Jesus. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce. E não foi apenas desça. Olha aí o princípio da ordem. Houve uma ordem: desce, mas desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Desce. Ora, a Bíblia diz que Zaqueu era de baixa estatura, por isso que ele subiu na árvore. Então, se ele desce da árvore, é porque significa dizer que ao descer, ele não estava mais olhando Jesus de cima para baixo, ele agora estava olhando Jesus de baixo para cima. Há muita gente, queridos, dentro de casa com o nariz em pé, e a Bíblia diz que a soberba, ela anda na frente da queda. Que a pessoa que muitas das vezes é repreendida, mas não abaixa a bola, não se curva, um dia será quebrado sem que haja cura. Então, ponha limites nas suas transgressões, não ultrapasse o limite, não cumpra um papel que não é seu, não entre numa seara que não é sua, não seja espaçoso de tal maneira que ninguém pode invadir naquele pedaço, porque você tomou conta daquele pedaço, você quer que o ambiente seja infeliz, você quer que o ambiente seja de silêncio, você está espaçoso demais, mas ao mesmo tempo, baixe um pouco, queridos, baixe um pouco, porque no último livro da Bíblia, quem vence não é o leão, quem vence é o cordeiro. E a Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 10, queridos, no livro de Eclesiastes, perdão, que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Às vezes nós estamos crescendo demais, estamos altos demais, e a Bíblia fala claramente que lá no início, no livro de Gênesis, você vai ver, antes de começar esse processo aqui da casa de Noé, vai ver quem é que estava lá. Eu vou ler com você aqui, porque me ocorre isso, e eu acho isso muito importante para a gente ler, queridos. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 6, sobre a corrupção do gênero humano. Então, a Bíblia fala, queridos, no versículo, em especial, de número 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Havia gigantes na terra. É lógico que existe uma discussão teológica se a Bíblia está se referindo a um aspecto de fato de gigantismo como resultado de um processo genético, ou se de fato a Bíblia está apenas querendo se referir a atos heróicos. Mas se a gente pode, hipoteticamente, seguir pela linha do aspecto genético, havia gente grande, havia gigantes, e esses homens foram exterminados porque eles não entraram na arca. A estatura destes homens não permitia com que eles entrassem na arca. Talvez, posso imaginar desta forma, não posso afirmar, mas posso imaginar. Mas ainda que não tenha sido um processo genético, você vai ver mais tarde o rei Davi, que é uma das casas que a gente vai estudar, destruindo gigantes, gente grande demais, gente alta demais. Nós precisamos estar dentro da estatura que Deus estabeleceu. E eu termino esta live dizendo uma coisa para você. Este estudo, né? Estou tão acostumado com live, toda ela falando live. A Bíblia vai nos falar no capítulo 4 do livro de Efésios. Se você puder abrir, abra aí, por favor. Capítulo 4 do livro de Efésios. A Bíblia vai dizer assim, que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, para mestres, mas a Bíblia fala no versículo 12, capítulo 4, versículo 12 de Efésios, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Deus quer que você e eu tenhamos a estatura da medida completa de Cristo. E eu encerro te dizendo, como é que Deus faz isso? Deus faz por via apostólica, por via profética, por via evangelística, por via pastoral, por via
de mestre, de ensino, de instrução. Que a Bíblia vai falar que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E dentro desse estudo, nós estamos procurando abarcar essas 5 questões apostólicas, no aspecto de que Deus enviou pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, para dizer para você que você deve ser o Noé da sua casa. Por via profética, que Deus levantou profetas para apontar um futuro desejável que está no coração de Deus. E eu sou um desses para dizer isso aqui para você. Por via evangelística, porque só o evangelho pode mudar a sua casa, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por via pastoral, porque Jesus, quando viu a multidão com fome, ele disse: eu vejo a multidão como ovelha que não tem pastor. O problema na ótica humana era a falta de pão, mas o problema na ótica de Jesus era a falta de pastor. E este estudo que a gente está fazendo é uma via, é uma estratégia divina para que você seja pastoreado e se torne um construtor da sua própria casa. E por último, ele disse: mestres. E mestres são aqueles, queridos, que dão instruções, porque instruções, elas antecedem milagres. Houve um milagre. Qual foi o milagre, pastor Marcos? O milagre de que a arca sobreviveu. A arca não sucumbiu. A arca não estava no meio do dilúvio, estava sobre o dilúvio. Apesar de toda a putrefação, apesar de toda a podridão, a arca estava por cima. Apesar de tudo que está nesse mundo, Deus pode fazer sua casa ficar por cima. Mas por que esse milagre aconteceu, pastor Marcos? Num tempo em que não havia nenhuma engenharia naval, e este Noé construiu toda essa arca com esses limites, porque ele se limitou dentro daquele processo de podridão para obedecer a Deus, e o milagre aconteceu porque instruções antecedem milagres. Deus fará um milagre na sua casa se você tão somente obedecer aos princípios que nós temos estudado aqui. Estudamos todos esses princípios e estamos falando hoje sobre o princípio do limite. Se houver o princípio da ordem, pode acreditar que a sua casa vai mudar. Se houver, queridos, este princípio da justiça, da integridade, como estudado na primeira aula, mas se tivermos o princípio dos limites, então veja, faça uma lista de coisas que você tem que limitar na sua própria vida e você verá que a sua casa sobreviverá. Graça e paz. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Traz mais gente para seguir a gente, dá o seu like aí, envia o aviãozinho para todo mundo, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque se é bom para você, é bom para quem você ama. Graça e paz, e até amanhã no nosso 4º capítulo. Amém.